leio a Bíblia, mas não consigo usar o texto para mudar a minha mente e o meu coração. Leio e já esqueço tudo. Como fazer uma leitura bíblica que mude essa realidade? A leitura da Palavra de Deus só fará sentido se for aplicada à vida prática, ou seja, no dia a dia das pessoas. Sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica, e hoje o canal Conselhos da Cleo irá apresentar um jeito bem especial de ler a Bíblia, que poderá mudar a sua vida para sempre. Sim, gente, isso mesmo. A leitura e aplicação da Bíblia ao coração muda a forma de pensar, de agir, de se comportar, e é isso que eu quero compartilhar com você, iniciante da leitura bíblica, ou você que já lê a Bíblia há muito tempo, mas tem dificuldade em aplicá-la ao seu coração. Vamos lá, pessoal? Percebo pessoas bem intencionadas em ler a Bíblia, mas apresentam muitas dificuldades. Por isso, eu elaborei vários conteúdos sobre a Bíblia. Inclusive, tem 2 desses que eu super recomendo, que é da série Lendo a Bíblia. Tem a parte 1 e também a parte 2. Através desses vídeos, você receberá ajuda sobre como ler a Bíblia. E isso vai facilitar muito a sua compreensão sobre como aplicar a Bíblia ao coração, que é o que nós vamos fazer hoje. Sim, porque hoje nós vamos aprender como aplicar a Bíblia ao coração, ou seja, como que você faz a leitura, mas essa leitura vem para modificar o seu pensamento e a sua atitude. Então, não se esqueça da orientação dos vídeos anteriores, que seria você usar o dicionário, o comentário bíblico, as canetinhas para registrar as suas dúvidas, os versículos que chamaram a sua atenção. Lembra, ter um lugar tranquilo para você poder sentar, orar, ler antes, né? E aí então você começar o seu estudo. Todas essas orientações, elas já foram dadas nos vídeos anteriores. Eu estou repetindo porque é importante você assisti-los para que você agora tenha mais facilidade para compreender o que nós vamos fazer aqui. Depois de seguir os passos anteriores que você já assistiu nos vídeos, das orientações como ler a Bíblia, então eu vou passar para você dicas e sugestões bem simples, mas que farão muita diferença na leitura e na aplicação do texto. E para facilitar a sua vida, eu vou usar como exemplo a primeira carta de João, capítulo 1, versículos do 5 até o 10. E olha, tem um vídeo no canal que explica sobre capítulos e versículos. Se você tem dificuldade nisso, assista aos vídeos anteriores, que você vai encontrar lá um vídeo só falando sobre capítulos e versículos da Bíblia. E se você tem dúvidas a respeito, não perca tempo, assista. Agora, nós vamos então fazer a leitura. Por que que eu quero fazer a leitura? Porque eu já vou ensinar você a ler e a aplicar isso. Então, eu vou usar o texto bíblico exatamente para você ver como que faz. Mas isso que eu vou ensinar para você agora, você pode usar para qualquer texto bíblico. É que eu acho interessante fazer dessa forma, porque assim você já vai vendo como é que é e como é que isso funciona na prática. Então, agora eu quero convidar uma pessoa muito especial
para fazer a leitura da primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 10. Júlia, por favor, faça a leitura para nós. Muito obrigada, viu, por você já estar colaborando conosco. Vamos ler então a primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 1 a 10. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Jesus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Muito obrigada, Júlia. Muito boa leitura. Que Deus abençoe a sua vida. Bom, pessoal, depois, de ouvir esse texto maravilhoso, então, quais são as sugestões e as dicas que eu gostaria de passar para você poder aplicar isso ao seu coração? Nós vamos, então, fazer perguntas ao texto. Isso mesmo, nós vamos fazer perguntinhas ao texto. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Então, você leu todo o texto, prestou atenção no texto, agora você vai perguntar. Então, qual seria a primeira pergunta? A passagem lida fala sobre a pessoa de Deus? Ela me ensina alguma coisa sobre Deus? Então, eu vou olhar para o texto, e vou achar isso. Bom, logo no início do capítulo 5, já está dizendo que, sim, fala sobre Deus. E fala o quê? Fala que Deus é luz e não há trevas nele nenhuma. Então, sim, fala sobre Deus. E também lá no versículo 9, diz que Deus é fiel e justo. Vamos à segunda pergunta. O que essa passagem me ensina sobre quem Deus é? Bom, então agora eu vou olhar novamente para o texto e vou ver o que está falando sobre quem Deus é, mas também quem sou eu. Então nós vamos olhar essas duas perspectivas. Então, primeiro, o texto ele está ensinando no versículo 5, que Deus é luz. Isso significa que ele é santo, que ele é puro, que ele é limpo, que ele é justo e que ele é verdadeiro. E também, ao mesmo tempo, ensina diante dessa característica de Deus que eu sou pecadora. E o texto está fazendo, inclusive, uma advertência para as pessoas que estão no auto-engano sobre estar na luz. Porque lá diz o seguinte, elas dizem que estão em Deus, mas vivem na prática do pecado. Então, ao mesmo tempo que mostra que Deus é luz, santo, perfeito, justo, limpo e puro, o texto deixa bem claro a minha condição, que é uma condição de pecadora, inclusive vivendo no auto-engano. A terceira pergunta, o que é? Como esse aspecto do caráter de Deus transforma a minha visão do eu? Ou seja, ao olhar para Deus, como me vejo? Muito bem. Quando nós vamos olhar ali o versículo 7, então eu vou perceber que por meio do Senhor Jesus Cristo, o meu pecado é purificado. Se o meu pecado é purificado, então eu tenho comunhão com
com os meus irmãos em Cristo. E o que significa isso na prática? Não fico de mal das pessoas, eu não tenho inimizades, eu não fico falando mal, eu não vou ficar difamando. Por quê? Porque eu não vivo em função de mim mesma, porque eu penso que Deus é luz e eu então vou ser como Ele, eu também vou ser luz. Vamos à quarta pergunta. Quarta pergunta seria assim: percebi que faço exatamente o que o texto está dizendo para eu fazer? O que é que eu devo fazer em resposta ao versículo? Como é que eu devo reagir? Percebam, nós estamos falando de uma leitura que você dialoga com o texto e muda a sua postura, muda as suas atitudes, você confronta o seu coração. Então, qual seria a resposta? Preciso perceber que a Bíblia fala a esse respeito, ou seja, sobre o meu pecado. Quando eu olho ali no versículo 8, isso está bem explicadinho, porque ele fala assim: se você disser que não tem pecado nenhum, você está mentindo e enganando, e a verdade não está em você. Então, o que fazer? Como eu vou reagir diante desse confronto da palavra de Deus no meu coração? Primeiro, eu vou assumir a culpa pelo pecado. Sim, se a Bíblia está falando que eu não tenho, que se eu falar que eu não tenho pecado nenhum, eu estou mentindo, então ela está dizendo que eu tenho pecado e eu preciso assumir isso, então eu vou assumir minha culpa. Depois, eu vou confessar esse pecado diante de Deus. E se eu ofendi também alguém, alguma pessoa, claro, eu vou pedir perdão. E a outra coisa que eu vou fazer, crer de todo o meu coração no que Deus disse no versículo 9. E o que foi que ele disse no versículo 9? Que ele perdoa e ele purifica todo o pecado. Isso só vai acontecer porque ele é fiel e ele é justo. E é exatamente isso que está escrito no texto. E a quinta pergunta? Como que é? A quinta pergunta que eu vou fazer para esse texto: como eu estou em relação ao princípio ensinado? Então, o texto, ele sempre vai estar ensinando algum princípio. Então, como é que está o meu coração em relação a esse princípio que está ensinando ali? Bom, primeira coisa que eu preciso, identificar qual é o princípio. E quando eu olho para o texto, desde o versículo 5 até praticamente o versículo 10, eu estou vendo que o apóstolo João, ele está deixando muito claro qual é o princípio, que é o princípio da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Então, como eu estou em relação à comunhão com Deus, como eu estou em relação à comunhão com os meus irmãos? Eu tenho comunhão com Deus? Eu estou em comunhão com os meus irmãos? Como eu identifico isso? Então, eu preciso perguntar: eu creio em Jesus Cristo e creio que Ele apagou os meus pecados? Eu me arrependi e confessei Cristo como meu único e suficiente Salvador? Se sim, ok, eu estou em comunhão com Deus. Se não, eu preciso buscar ajuda para resolver essa situação diante de Deus. E, claro, se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a luz. E se eu tenho comunhão com a luz, automaticamente eu tenho comunhão com os meus irmãos. Ou não. Se tudo estiver desajustado, então eu estou pecando contra Deus e também estou pecando contra os meus irmãos. E a sexta pergunta, qual é a sexta pergunta que eu posso fazer para o texto? O que Deus deseja que eu perceba ou saiba a respeito do seu caráter? E o versículo 5 ele vai mostrar exatamente isso. Ele vai dizer que Deus é luz, que Ele não tem pecado, Ele é sem pecado, Ele é limpo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é reto em tudo o que Ele faz. E aí então eu já posso começar a pensar na sétima pergunta: como é que o agir de Deus pode atuar na minha vida? Como Ele pode atuar no meu coração? Então, de acordo com esse mesmo versículo 7, vai ser da seguinte forma: Deus, Ele tem comunhão comigo à medida, ou a partir do momento que eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Consequentemente, quem crê deve desfrutar dessa comunhão entre os irmãos. Então, Deus atua na minha vida por meio da fé em Cristo Jesus.
Ok? Vamos então à oitava pergunta. Vamos lá, oitava perguntinha. Estamos indo para o final. A oitava pergunta, ela diz assim: existe alguma ordem ou mandamento que eu não esteja obedecendo? Então, quando eu leio o texto, eu percebo nesse texto alguma ordem que Deus está me dando, mas eu não estou obedecendo, ou mesmo tem algum princípio que Deus está ordenando e que eu não estou sendo submissa? Essa resposta, pessoal, ela é muito pessoal, né? Ela é de âmbito do próprio coração. Cada um vai saber se está desobedecendo ou não. Mas eu gostaria de dar uma ajuda para você pensar um pouco sobre como você pode mudar as atitudes do seu coração. Eu sei que quem vai fazer toda essa análise é você, mas eu tenho como ajudar para você poder então mudar o pensamento e também mudar as suas atitudes. Então, a primeira coisa que eu considero importante você fazer, analise se você entendeu exatamente que a comunhão de Deus depende de você ter sido religada com Ele através do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante você pensar sobre isso. Se você não foi, ou se você tem dúvidas sobre isso, então isso já é uma evidência de que você não está obedecendo um princípio, por exemplo, que é o princípio da comunhão. Então, você precisa se acertar com Deus. Depois, você analisa se você tem quebrado a comunhão com algum irmão, guardando mágoa no coração, ou se sentindo ofendido, ou ofendendo alguém, ou deixando de congregar na sua igreja por motivos pessoais. Isso também é uma evidência de que você está desobedecendo a esse texto que nós acabamos de ler. O que mais que você pode fazer para você confrontar o seu próprio coração em relação à palavra de Deus? Analisa se o princípio da comunhão proposta pelo texto está sendo integralmente obedecido. Por que eu digo isso? Porque não basta você estar obedecendo parcialmente. Deus requer de nós uma obediência total. Então, se você percebeu que tem um mandamento ou outro que não está sendo cumprido, então você está dentro de uma obediência parcial. Reveja aonde você tem errado diante de Deus. Por quê? Porque Ele requer a obediência total. Vamos então à nona pergunta. Então, o que ela diz? Você vai olhar novamente para o texto e vai tentar responder essa pergunta. Existe algum pecado que eu deva evitar ou abandonar? Vamos verificar o mandamento expresso ou pecado. Às vezes o texto está dando uma ordem sobre não fazer alguma coisa ou mesmo fazer alguma coisa e pode ter um personagem envolvido no texto. No nosso texto de hoje não tem personagem, não tem uma repreensão para um personagem específico, mas ele está falando para a igreja. Então ele está falando dentro de um contexto para todas as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aplicar de acordo com a nossa realidade, mas pode ter texto que você vai encontrar os personagens. Então isso também, essa a nona pergunta, ela também é uma resposta pessoal. Mas no caso desse texto, veja se você mantém a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Vê se você está com problema com alguma pessoa, sobretudo seus irmãos em Cristo. O texto está desafiando você a acertar a situação. Por quê? Porque Deus é luz, não há treva nenhuma nele. E o que é que Ele quer de você? Ele quer de você a comunhão com Ele e também a comunhão com as pessoas. Então, não estar em comunhão ou com Ele ou com as pessoas é pecar contra o próprio Deus. Então, é preciso abandonar esse pecado. Então, procura ver se é mágoa, procura ver se foi uma confusão, se foi um conflito. Isso quebrou a sua comunhão com o irmão ou quebrou, obviamente, a sua comunhão com Deus. Então, isso é identificado como pecado. 10ª pergunta. O que esse princípio fala sobre o meu relacionamento com Deus e com as outras pessoas nas diversas áreas do relacionamento?
Qual relacionamento? Família, igreja, escola, trabalho, na comunidade de uma forma geral, até no meu lazer. Então vamos ver o que esse versículo está ensinando, esse texto na verdade, né? Então ele ensina que a comunhão não é só quando você está na igreja, mas ela se estende nos seus laços familiares, lá no seu trabalho, lá na escola, no seu lazer. Então a comunhão, ela é de uma vida prática em todos os ambientes aos quais você está envolvido. Então não pense que o texto está querendo que você aplique isso apenas na igreja, mas envolve toda a sua vida. Então, de que maneira você tem desobedecido à aplicação desse ensino nesses contextos de família, igreja, escola, trabalho, lazer, comunidade, ou seja, por onde você tem andado e participado? Aí é totalmente pessoal, é você que tem que buscar também essa resposta. Vamos à 11ª pergunta. O que a 11ª pergunta diz? Como seria a minha vida se eu praticasse esse princípio? Teria paz no coração? Amizades mais transparentes, mais profunda, mais amor? Eu seria uma pessoa mais alegre? Eu me empenharia em fazer mais o bem para as pessoas? Como seria? Então essa resposta também é para você. A primeira sugestão que eu daria para você pensar é que você agradaria a Deus, não é? E você o glorificaria, então você cumpriria, obviamente, o propósito que ele tem para sua vida, ok? Mas vamos à 12ª pergunta, que diz o seguinte: a partir da leitura desse texto, o que eu vou mudar na minha vida? E como eu farei essa mudança? Gente, isso é muito importante, isso é fundamental. Então, o que você vai mudar e como você vai mudar? Então, por exemplo, eu vou dar exemplos, mas de acordo com os pecados que você identificar, é você que vai delimitar as mudanças. Isso são apenas sugestões para você, ok? Até porque os textos também que você vai ler são diferentes e tem outras aplicações. Então, aqui eu vou pegar um exemplo dentro do nosso texto, no nosso contexto. Primeira coisa, orar, pedir perdão para Deus porque você tem magoado, porque tem pecado contra as pessoas e contra Ele. Buscar as pessoas que, porventura, você está com conflito, está quebrando a comunhão, seja em todos esses ambientes que nós já falamos, e aí ajustar com elas, conversar com elas, tudo aquilo que precisa, inclusive pedir perdão. E claro, também perdoar as pessoas que pecaram contra você, que magoaram você e limpar o seu coração em relação a isso, né? Então, não fique guardando no coração a mágoa do passado e muito menos a mágoa do presente. Então, são dicas, são sugestões aqui, mas claro, você vai aplicar, né, essa mudança e como você vai fazer isso dentro da sua realidade. Vamos então à 13ª perguntinha. Então, o que ela diz? O que eu vou perguntar para o texto? Tem alguma promessa de Deus no texto? Qual seria essa promessa? Nesse texto que nós estudamos, sim, temos promessa. No texto, ele vai fazer uma promessa condicional, ou seja, essa promessa ela vai depender da obediência de alguma ordem. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para você ter o pecado perdoado, purificado, você precisa confessar. Então, a promessa aí é que Deus perdoa, é que Deus purifica, ou seja, ele de fato limpa e ele não vai cobrar isso de você, nem jogar isso na sua cara jamais, porque ele perdoa de forma completa. Então, nesse caso, você precisa confessar, né, o que você pecou, qual é o seu pecado. Essa é a sua parte. E a parte de Deus é cumprir a promessa dele, perdoar aquele que creu o que ele disse. Se confessar, ele vai perdoar e ele vai purificar. Então, se você percebeu como ler a Bíblia dessa maneira, a sua vida pode mudar completamente. Faça esse tipo de leitura.
Perceba como é gostoso você ir fazendo essas perguntas, você vai conhecendo sobre Deus e também você vai conhecendo melhor sobre a sua própria vida. E aí o que é muito interessante? O conhecimento que você tem sobre Deus e sobre você mesma é exatamente a luz da palavra de Deus. Não é o que você pensa, não é o que você acha e muito menos o que as pessoas dizem a seu respeito, mas é o que a palavra diz. Então, por exemplo, hoje você viu, ela diz que se nós não estivermos em comunhão com Ele, em comunhão com as pessoas, nós estamos pecando. É Ele que está dizendo. Então, isso é a verdade. Fantástico, não é, pessoal? Agora, você pode usar essas perguntas para todos os textos que você vai ler na Bíblia. Todos os textos você pode usar o mesmo padrão de pergunta. Elas são válidas para estudar toda a Bíblia. E eu desejo que você tenha aí uma excelente produtividade espiritual através dessas dicas, dessas sugestões, que elas são simples, mas elas ajudam muito na sua mudança de perspectiva, na sua mudança mesmo diária. Sem contar que quando você faz uma leitura assim, você vai ficar o dia todo, o tempo inteiro, pensando nesse texto, meditando nesse texto, e isso vai te desafiando a mudar a sua prática de vida. E da mesma maneira que essas dicas um dia me ajudaram muito, eu tenho certeza de que elas ajudaram você. Então, ajude outras pessoas a ler a Bíblia de modo que elas também consigam mudar as suas mentes, os seus corações. Como que você faz isso? Compartilhe mesmo esse conteúdo com os seus amigos. Aqui embaixo, na parte inferior do vídeo, tem um joinha aí. Clica nesse joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal Conselhos da Cleo, gente, é muito simples fazer isso. Dá uma olhadinha aqui na parte inferior. Tem aí no cantinho escrito em vermelho, inscrever-se. É só clicar aí e você já está inscrito automaticamente. Isso nos ajuda a compartilhar, a levar esse conteúdo para uma grande quantidade de pessoas. E olha, muito obrigada pela sua companhia até aqui, muito obrigada por você estar comigo. Eu tenho recebido vários relatos de várias pessoas, tem sido muito gostoso, elas têm compartilhado que tem sido muito importante essa ajuda e para mim tem sido maravilhoso poder dispensar esse tempo com você, servir a Cristo através desse serviço. Então, muito obrigada mesmo, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, que vai estar incrível. Nós vamos estar falando sobre um assunto, gente, que as mulheres da maioria não gostam de ouvir, mas nós vamos falar sobre uma perspectiva bíblica. Sabe o que é? Falaremos sobre a submissão bíblica. Não perca! Até lá!